Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra lá de 1938 que vira a história do Brasil de cabeça para baixo. A proposta aqui é bem radical. E se a gente trocasse os livros de história com seus fatos e eventos políticos por uma visão de que tudo foi, na verdade, uma grande missão espiritual? Só pelo título, a gente já sente o peso, né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Isso aqui não é só uma frase bonita, não. É a tese central, é a base de toda a narrativa que a gente vai desvendar agora. E aqui está a pergunta que muda tudo. A ideia que o livro joga no nosso colo é essa. E se a formação do Brasil não foi acaso? E se foi um projeto? Um plano espiritual traçado lá de cima? Bom, é a partir daí que a coisa fica interessante. Então, segundo o livro, essa história toda não começa com as caravelas, começa muito antes, lá no século XIV. A narrativa diz que Jesus teria visitado espiritualmente o nosso mundo e encontrado uma Europa, uma Europa mergulhada em guerras, totalmente distante dos seus ensinamentos. Imagina só essa cena. Decepcionado com o velho mundo, Jesus é então guiado até o continente que viria a ser as Américas, um lugar que, na visão da obra, era puro, uma terra de esperança, com espíritos, digamos, menos complicados e mais abertos ao novo. E é nesse momento que vem a grande profecia do livro. Olhando para a terra que hoje a gente chama de Brasil, Jesus teria dito essas palavras, basicamente designando este lugar como o novo lar do seu evangelho, o futuro coração do mundo. É uma passagem que define todo o resto da história. Claro que uma profecia assim tão grandiosa precisaria de gente para fazer acontecer, né? E é aí que entram os, digamos, arquitetos espirituais dessa nação. O livro apresenta duas figuras-chave que teriam ficado encarregadas de botar o plano em prática. E aqui a gente tem uma conexão, olha, é de explodir a cabeça. O livro diz que o espírito Eliu, aquele mesmo que ouviu a profecia de Jesus, reencarnou aqui na Terra como quem? O infante Dom Henrique, o navegador. Ou seja, toda a saga das grandes navegações portuguesas ganhou um novo propósito. Não era só comércio, era uma missão para encontrar a Terra Prometida. Ok, então o Hélio foi quem encontrou a Terra. Mas e depois? Quem cuidaria dela ao longo do tempo? Aí entra a figura de Ismael, apresentado como grande guardião espiritual do Brasil. O zelador encarregado de garantir que o país não se desviasse de sua missão ao longo dos séculos. E essa missão já veio com um lema, quase como um brasão espiritual: Deus, Cristo e caridade. Segundo a obra, esses seriam os 3 pilares que deveriam guiar o Brasil. E é a partir dessa base que a gente vai ver como o próprio povo brasileiro foi, digamos, montado. Pois é, o livro defende que a alma brasileira foi forjada de propósito, a partir da união de 3 grupos bem diferentes. E cada um deles teria um papel fundamental nessa construção. A ideia é que cada um desses povos trazia uma peça do quebra-cabeça espiritual, sabe? Os povos indígenas, com sua pureza e simplicidade. Os primeiros portugueses que vieram para cá, muitos deles exilados, buscando uma segunda chance. E os povos africanos escravizados, trazendo a lição da humildade e da resiliência. A mistura desses 3 formaria a base de um povo único. Agora a gente chega num ponto bem delicado e que é super importante entender que essa é uma visão teológica específica da obra, tá bom? O livro apresenta uma explicação que a gente chama de kármica para a escravidão. Ele sugere que espíritos que foram muito orgulhosos em outras vidas, como nobres e guerreiros, teriam escolhido reencarnar como escravos para aprender a lição da humildade, e que esse sacrifício foi fundamental para construir o Brasil. Beleza, já temos o plano, os arquitetos e o povo. Mas e os perrengues da história? As guerras, as invasões, as revoltas? Bom, o livro também tem uma explicação para isso. Nada é por acaso. Cada conflito é, na verdade, um teste, uma lição disfarçada. Percebe a lógica? A invasão holandesa não foi só uma disputa por território, foi uma aula de como administrar melhor e ser mais tolerante. As rebeliões não foram só brigas por poder, foram um jeito doloroso de aprender a ser uma nação unida. Tudo tem um porquê espiritual. E aí a gente para pensar. E os bandeirantes? Aquela busca frenética e muitas vezes cruel por ouro e pedras preciosas. Será que era só por ganância mesmo? O livro nos convida a olhar por trás da cortina. E essa é a resposta que o livro dá, pela voz do espírito Ismael. O ouro era uma ilusão. Era a isca, a cenoura na frente do burro para motivar essa gente a fazer o trabalho pesado, de entrar mata adentro, fundar cidades, conectar o território, um trabalho que, talvez, de outro jeito, eles nunca fizessem. Certo,
Depois de passar por tudo isso, de ser forjado no sacrifício, na mistura, nas lições, qual seria então o grande destino do Brasil? Para onde tudo isso aponta? O livro dedica sua parte final a detalhar essa missão. A missão, então, seria dupla. Primeiro, ser um celeiro material, ou seja, ajudar a alimentar o mundo e suprir outras nações. Mas o mais importante seria o papel de celeiro espiritual, exportar para o mundo uma nova forma de ver a fé, de viver em união, sem separatismo e mostrar na prática o que é a tal da fraternidade universal. E essa citação, para mim, amarra tudo de um jeito perfeito. A ideia é que, enquanto outras nações buscaram a glória em impérios, em poder militar, em riqueza, a grande contribuição do Brasil para o mundo não seria material, seria imortal, seria no campo do espírito. E a gente termina com essa reflexão. Independentemente da crença de cada um, o fato é que uma narrativa poderosa como essa, que é seguida por milhões de pessoas, ajuda a moldar a identidade de um país. Como as histórias que a gente conta sobre nós mesmos definem o que a gente quer ser no futuro? Fica aí a pergunta para a gente pensar.